Repórter Verdade em ação. Com vocês, Repórter Verdade. Fala, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Amados, viemos fazer um vídeo rápido aqui para falar um pouquinho da aparência. Para começar, nós vamos recitar um versículo que tem no livro de Samuel. Quem quer saber o endereço certinho, vai ler o livro de Samuel. Mas tem um versículo que diz assim: porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. O que o Senhor quis dizer com isso, meus irmãos? O que o Senhor quis dizer com isso, meus irmãos? Que nós, a família de Deus, nós temos que se conectar à alma da pessoa. A gente não pode julgar por aparência, a gente tem que conhecer a pessoa. Quando você vê uma pessoa vestida de qualquer jeito, lógico que a vestimenta da pessoa diz muito sobre a pessoa. Mas a gente tem que ter cuidado com a generalização. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho receio de gente com paletó e gravata. Eu olho a pessoa com paletó e gravata, já fico me perguntando se é um empresário, se é um político, se é um pastor, o que aquela pessoa é. Então a gente fica meio com receio já. Por quê? Por que eu falo isso, meu irmão? Porque eu já fui 171, eu já fui enganador de pessoas, e a pessoa, quando quer enganar a outra, a primeira coisa que ela vai mexer é a aparência dela, ela vai chegar bonita. Se um terrorista vier aqui fazer um ataque no Brasil, ele não vai vir barbudo, com um turbante, ele vai se vestir como as pessoas brasileiras se vestem. Se um terrorista quiser invadir os Estados Unidos, ele não vai lá barbudo, cabeludo, igual todo mundo pensa, acha que ele vai lá do jeito que ele fica lá na terra dele. Não, ele vai se vestir como os americanos se vestem. É a fórmula do camaleão, quem quer fazer o mal. Eu mesmo, na época que eu era 171, não andava muito bem aparentado, cordão de ouro, carro bom. Então, meus irmãos, se você quer ver o mundo como Deus quer te mostrar, você tem que se conectar à alma das pessoas. Não julga não, você viu uma pessoa do outro lado da rua lá, antes de sair julgando, vai lá conhecer a pessoa. Eu falo isso até porque de testemunho meu mesmo. Teve um dia mesmo que eu estava numa casa lá na Bahia, em Teixeira de Freitas. Um irmão que eu conheci na rua lá me deu abrigo na casa dele, o cara bebia umas. E na casa dele a gente usava droga. E a casa dele era uma bagunça e tal. Cheguei lá, já comecei a limpar. Entrou dois carinhas lá pra fumar maconha. E eu, pelo jeitão dos caras, já achei que eles eram traficantes. E aí, conversa vai, conversa vem. Quando eu ia falar com eles assim, rapaz, vocês têm que parar de largar droga, vocês têm que parar de vender droga e procurar Jesus. Quando eu ia falar isso com eles me falaram que era, conversa vai, conversa vem, eles me falaram que era cabeleireiro. Então, pra você ver como que a aparência engana a pessoa. Mas enfim, meu amigo, se você quer mesmo entrar no propósito de Deus, saber conectar com as pessoas, você tem que entrar na alma da pessoa, conectar com a alma da pessoa, conectar com o coração da pessoa, ir lá e conversar com a pessoa. Pare com essas formulações na sua mente. E a respeito, muita gente me pede para mim andar um pouco mais arrumado e tal, e fazer isso. Eu não me arrumo porque disso mesmo, porque eu não tô nem aí, porque as pessoas acham, entendeu? Eu não tô nem aí, tudo que a gente faz já é pensado e calculado. Nós não se move como a sociedade se move. Nós não se veste como a sociedade se veste. Nós não pensamos como a sociedade. Nós queremos pessoas que vêm conversar com nós de igual para igual, entendeu? A pessoa já chegar julgando por aparência, por qualquer isso, não vai ter nossas costas. Vai ter só um não, porque nós também não perde tempo com quem não quer conversar com nós, ter uma conversa genuína. Pode ser familiar nosso, pode ser qualquer pessoa, pode ser até nossa mãe, nosso pai. Se não vier de igual para igual, nós não recebemos. Nós é igualzinho nosso pai. Nosso Senhor Jesus só recebe aqueles que buscam com o coração, e nós é a mesma coisa, nós começamos a sentir esse sentimento. Só vai ser recebido quem vier com amor no coração. Quem vier com ódio, nós quer longe. Os assassinos, nós quer longe. A partir da nossa vinda, nós quer o quê? Que eles se arrependam e venham.
Agora, vindo do mesmo jeito, se quiser continuar do mesmo jeito, não precisa vir, meus amados. Não precisa vir, que nós queremos é o povo de Deus do nosso lado. Nós queremos um povo sábio, sábio. Um povo que não é religioso, um povo que não é partidário, um povo que não defende sistema nenhum humano, não defende nada aqui da terra. Um povo que é contra tudo que está na terra. Então, meus queridos, fica a dica. Se você quer se conectar com o verdadeiro povo de Deus, vai saber das ideias, vai conversar com pessoas e peça muita direção ao Espírito Santo, porque está cheio de camaleão camuflado dentro do sistema religioso, está cheio de gente infiltrada nos partidos políticos. Ou seja, o mundo já dominou todo qualquer tipo de movimento humano que você conhece, inclusive a placa da sua igreja, e se a sua igreja for uma dessas grandonas. Essas igrejas grandes aí, famosas, estão todas... Igreja não, sistema religioso, que igreja somos nós. Esse sistema religioso aí, com essas placas maiores, esses grandes nomes estão todos contaminados. Contaminados com o quê? Com maçonaria, com falso evangelho. Tem até umbanda e macumba e satanistas infiltrados dentro do sistema religioso nessa atualidade. Ou seja, tem todo tipo de coisa ruim. E muitos ainda estão dando glória a Deus isso. Vários já enxergaram que as igrejas pequenas, sem nome nenhum, as que têm mais a presença, em lugar hostil, em lugar de pobreza, na favela, essas menorzinhas, vários já enxergaram que é ali que está morando a presença de Deus. Mas a gente não pode esquecer que a presença mesmo de Deus mora em nosso coração. Deus mora em nosso coração. E aonde você estiver, você pode clamar o nome do seu Deus, aonde você estiver, que Ele vai te responder. Não é só em determinado lugar. O povo judeu e o povo de Samaria, eles brigavam exatamente por que disso. Os judeus falavam que para adorar a Deus tinha que ir no templo. O povo de Samaria falava que tinha que ir no monte. Deus falou bem assim, nem num lugar nem no outro. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em espírito. Os verdadeiros adoradores, ou seja, em qualquer lugar onde ele estiver, que quando bater a conexão que Deus, a pessoa adora. E a própria adoração já se transforma num testemunho para quem ouvir do lado, para os vizinhos que vão ouvir, para os familiares que vão ouvir. A própria adoração já é o seu testemunho, porque a adoração verdadeira, ela vem coberta de unção e ela vem coberta de palavras que batem com o verdadeiro evangelho. Ela vem coberta de palavras de exaltação ao nosso Deus, que é o principal, mas vem com canções também contra o arrependimento, contra o carnaval, contra a luxúria, contra a ostentação, contra a idolatria, contra o sexo, contra a sensualidade, contra tudo isso que Deus já pregou. Então, se na sua adoração não tem isso, meu amigo, você está adorando ou com a sua própria alma, que acontece muito, nem tudo que não é Deus é o diabo, às vezes é só a própria alma da pessoa ali angustiada que está falando. Agora, se não é Deus nem a própria alma da pessoa, é o Satanás. Só existem 3 tipos de manifestação dentro de uma pessoa. Ou é a manifestação do espírito, ou a manifestação da própria alma dela, ou a manifestação do inimigo. E quando a gente vai aumentando o discernimento, fica fácil de observar isso, tá, meus irmãos? É muito fácil de observar isso. A maioria do que tem acontecido aí é a própria alma da pessoa tentando falar da própria sabedoria que ela entende. Mas isso também não é bom, porque o homem é enganoso. O bom mesmo é quando Deus, o Senhor Jesus, fala na boca da pessoa. Mas isso não é abundante, não é toda hora não, tá, meus irmãos? Deus é uma riqueza. Nenhuma riqueza está assim disponível para todo mundo a qualquer hora, igual você vê aí, tudo é Espírito Santo, tudo é Espírito Santo. 90% disso que você vê na internet, até dentro da sua própria igreja, aí, que as pessoas falam que o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Eu te falo que 70% do que a gente vê dentro de tudo aí é a própria alma da pessoa que fala essas coisas, e 30% é até o próprio inimigo. O próprio inimigo ele vai falar de uma forma que vai ficar muito claro também. O inimigo é muito cheio de ódio, ele não tem amor. Então a pessoa se torna odiosa. Tá bom, meus queridos? Mas cuidado com a aparência, conecta a alma da pessoa, que Deus vai te conectar com pessoas de alma livre. Livre em Jesus. Conecta com a alma. Conecta com a alma. Não seguir por aparência.
Porque o bem aparentado, geralmente, ele só tem isso para oferecer. O bem aparentado, ele só vai ter isso para te oferecer. A pessoa que te busca pela aparência, ela só vai ter o quê? Ela vai ter algum produto para te vender, ela vai ter alguma manipulação para te fazer, ela não vai ter nada de bom. Ela pode até te oferecer você acha que está ganhando um emprego, mas não sabe o quanto você vai ser sugado por ela. O salário dele é bom, mas você não sabe o quanto que ele vai te sugar. Entendeu, meu irmão? Cuidado com a aparência. Não fala aqui para você andar barbudo, cabeludo, você anda do jeito que você quiser. Mas antes de preocupar com a aparência externa, se preocupe com o interno, que é nele que Deus vai levar. Para você que não sabe, você é apenas uma alma. Isso aqui é o lugar que você está vivendo, mas o que está vivo é dentro. É a alma sua aqui dentro. Isso aqui é só o suporte, só o lugar que Deus quer que sua alma fique aqui nesse mundo. Então, antes de adornar o externo, adore a alma que está dentro, porque a alma é eterna, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Não tem outro caminho. Então, antes de preocupar com o externo, alinhe o interno com Deus. Aí sim, depois que seu interno estiver com Deus, você não vai se preocupar com a fora, você vai poder andar bonitão, do jeito que você quiser, porque você não vai ser influenciado. Você não vai ter pensamentos como, eu tenho que andar bonito para atrair mulheres, como era o eu carnal. E como é o eu de 90% dos homens aí. Eu tenho que andar bonito porque o mercado de trabalho exige isso. Então sua intenção está completamente errada. Agora eu quero saber, eu vou andar bonito para Deus. E aí, quem é que faz isso? Para Deus você dá de qualquer jeito. Entendeu, meu querido? Alinha seu coração com Deus e deixa o acabamento com o mestre da obra. Não fique aí preocupado com o que o vizinho está achando, com o que seu pastor está achando, com o que o irmão de igreja está achando, que o dono do bar está achando, que o dono da mercearia está achando. Não fica preocupado com essa gente não, porque essa gente está tudo cega. Se eles estivessem com os olhos abertos, eles estavam orando e clamando a Deus, em vez de ficar sentado ali no banquinho, vendendo coisas. Tá bom, meu querido? E que o Senhor tire todo o comércio do nosso meio. Nós não queremos mais comércio. Nada de comércio, nós não queremos mais saber de empresariado, sociedade privada. Nós queremos o mundo do jeito que Deus fez, tudo grátis. Tudo grátis. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fique com Deus.